Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Eu sou o Magrelo Bombado, o antigo canal, o antigo dono do canal Magrelo Bombado, agora é só Magrelo. E hoje eu irei trazer aqui a história de um dos personagens mais icônicos de Mortal Kombat. Pretendo continuar essa saga e o personagem que eu irei trazer aqui é o Shao Kahn. Eu ia trazer a do Shang Tsung antes, mas eu vou trazer a do Shao Kahn, né? Porque o Shao Kahn, pra mim, ele é o personagem que tem uma das histórias mais fáceis de entender, pelo menos pra mim. Então, vamos começar o vídeo. Bom, Shao Kahn, ele era o imperador de Outworld ou Exoterra, mas nem sempre foi assim. A origem do Shao Kahn é muito desconhecida. Não sabemos detalhes sobre sua infância, o que ele fazia, o que ele passou para se tornar o personagem que a gente conhece, mas o mais antigo e o mais antigo que a gente tem da história de Shao Kahn, cronologicamente, é que ele era o general da Exoterra, General Shao. E o General Shao, ele era o braço direito do Rei Dragão, Imperador Dragão Onaga, que foi o primeiro imperador da Exoterra. Não sabemos se teve outro imperador antes, mas Onaga foi imperador da Exoterra antes de Shao Kahn. E justamente por ser o braço direito do imperador, Shao Kahn o traiu da forma mais brutal. Mas o Shao Kahn não matou ele da forma que a gente está acostumado. Shao Kahn assassinou Onaga pelas costas, envenenando ele. E bom, nós sabemos que o Shao Kahn é um dos personagens mais poderosos de Mortal Kombat, mas para ele cogitar em não bater de frente com Onaga, mas sim agir na covardia, já mostra que esse Onaga aí não era pouca bosta não, viu? Não era pouca bosta não. O Shao Kahn, então, ele vira o imperador da Exoterra e ele se torna Shao Kahn. O nome dele é só Shao. Kahn é o título de imperador, ou seja, o Onaga era na verdade o Onaga Kahn e não só Onaga. Mas quando ele matou o Onaga, o Shao, ele virou o Shao Kahn, né? Então, o Shao Kahn, ele foi recrutando várias pessoas, Baraka, Shang Tsung e outros personagens. Ele acabou criando, como o Ermac, um ninja com várias almas, e Scarlet, uma ninja que pode se transformar em sangue. O Shao Kahn, ele conquistou vários reinos, sendo um deles Erdenia. Ele venceu o torneio contra Erdenia várias vezes e conseguiu fundir os reinos. Ele assassinou o imperador Gerald, que é o pai de Kitana e marido de Sindel. Shao Kahn tinha que ganhar 10 vezes, porque para fundir um mundo com outro teria que ganhar 10 poderes, 10 torneios seguidos. Então foi assim. Shao Kahn criou Kitana como sua própria filha, mas para garantir que nada dê errado caso ela o traia, ele pediu para seu servo Shang Tsung criar um clone da Kitana com DNA Tarkatan, que é aquela raça do Baraka lá. E assim nasceu a Milena, ou Milina. Eu vou chamar de Milena porque eu sou brasileiro. Então, anos se passam e o Shao Kahn manda o Shang Tsung para conquistar a Terra, para vencer das torneios. Porém, Shang Tsung foi derrotado pelo primeiro Kung Lao. Sim, primeiro Kung Lao, o guerreiro que vem antes do Liu Kang. Então, o Shao Kahn, ele castiga o Shang Tsung, fazendo ele ficar sem absorver suas almas, fazendo com que ele envelheça mais rápido, né? É por isso que o Shang Tsung, ele tem a aparência de um idoso no primeiro jogo, porque o Shang Tsung, ele tinha uma maldição que fazia ele envelhecer rápido, e o Shao Kahn piorou ainda mais essa maldição, já que essa habilidade fazia o Shang Tsung ficar mais jovem. Então, pelas ordens do Shao Kahn, o Shang Tsung venceu
9 torneios seguidos. Se ele vencesse mais um, já era, seria deles. Porém, Shang Tsung foi derrotado pelo Liu Kang e o Shao Kahn, que já estava pistola, ia matar o Shang Tsung, mas o Shang Tsung ele barganha com Shao Kahn, dizendo que eles poderiam fazer um novo torneio na Exoterra. Então eles invadem a Terra, forçam o Raiden a aceitar e o torneio começa na Exoterra. Shao Kahn não poderia participar no primeiro torneio porque a Sindel ela deixou ele preso por causa de uma macumbinha aí. Só que a Sindel acabou se matando por causa desse poder. Então, com eles dentro da Exoterra, Shao Kahn poderia lutar. Mas não adiantou e ele acabou sendo derrotado pelo Liu Kang, além de ter sido traído pela Kitana, né? Puto com Shang Tsung, o Shang Tsung tem a ideia de invadir a Terra, absorvendo almas, deixando o Shao Kahn ainda mais forte. Então o Shao Kahn, que já não estava nem aí para nada, resolve invadir a Terra sem ter ganhado os 10 Mortal Kombat. O plano terreno começa a se fundir com a Exoterra e o Shao Kahn absorve várias almas de todos os habitantes da Terra. Os únicos que não foram sugados lá ele foram aqueles que foram escolhidos pelo Raiden. Então, o Shao Kahn, ele supostamente mata o Kung Lao e é derrotado pelo Liu Kang de novo. Então, só que o Shao Kahn, ele não morre. Ele é punido pelos deuses ancestrais, tanto é que ele perde as almas que ele absorveu, mas o Shao Kahn não morre. Em Mortal Kombat Dead or Alive, Shao Kahn, ele volta debilitado e fraco. Mas sabendo que ele poderia ser traído por qualquer um ali, já que ele estava no estado de fragilidade, ele resolve criar um clone. Ou seja, o Shao Kahn que o Quan Chi e o Shang Tsung mataram ali, não foi o Shao Kahn de verdade, foi um clone. Tanto é que ele retorna em Mortal Kombat Deception. E, pro azar dele, o antigo imperador que ele traiu, o Onaga, acaba retornando. Mas o Onaga é derrotado pelos protagonistas. Então, o Shao Kahn, ele começa a preparar a galera, né? O Onaga acaba ressuscitando de novo, o Quan Chi, o Shang Tsung também. E, desculpa gente o anúncio, o Onaga, o Shao Kahn, juntamente com os Quan Chi e o Shang Tsung, resolveram formar uma aliança e procuraram mais aliados para o Armagedon. Aliados antigos e até mesmo inimigos antigos para lutar no Armagedon. Pois é, Shang Tsung, Onaga, Quan Chi e Shao Kahn lutando do mesmo lado. Tem como a situação ficar pior? Tem. Então o Armageddon começa. O começo do jogo é uma bagunça, né? Shao Kahn dá uma martelada ali e aqui. E bom, o Shao Kahn, ele trai o Shang Tsung, né? Ele parte para cima do Shang Tsung na torre. Porém o Shang Tsung dá uma bicuda no Shao Kahn e o Onaga, ele acaba levando o Shao Kahn para longe, né? O Shao Kahn para longe. Então, aparentemente o Shao Kahn morre aí, errado, porque o Shao Kahn, ele conseguiu dar um jeito de se livrar do Onaga. Não sabemos o que aconteceu, se ele conseguiu matar o dragão, se ele conseguiu matar o vilão, né? Mas ele conseguiu, né? Ele conseguiu e bom, no começo do Mortal Kombat 9 já começa com o Shao Kahn ali, né? No topo da pirâmide com o Raiden. O Shao Kahn aparece vivo do nada. A gente não sabe como que o Shao Kahn conseguiu sobreviver ao Onaga, né? Porque se nem o Shao Kahn queria bater de frente com o Onaga, é porque ele era muito forte. Mas o Shao Kahn, ele conseguiu alcançar o poder supremo. Ele mata o Raiden e ele se torna o novo deus daquela realidade. Sim, isso mesmo. Em Mortal Kombat, na primeira linha do tempo, o mal vence. Sim, o vilão venceu. Porém,
antes de morrer, o Raiden ele mandou uma mensagem para ele mesmo no passado. E nessa mensagem ele diz que ele tem que vencer. Então, aqui acontecem os mesmos eventos do Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3. Eu esqueci de citar um, mas no 1 o Shao Kahn mal tem participação. E eu não vou repetir muito da história do Shao Kahn aqui. É basicamente a mesma coisa da primeira linha do tempo. A única diferença é que ele mata o Kung Lao de verdade. Ele mata o Kung Lao de verdade. De novo, a Warner Bros. Odeia esse personagem, né? Tem alguém nessa franquia que odeia o Kung Lao, papo reto. E ele invade a Terra, mas ele não luta contra o Liu Kang. Ah, e ele mata o Shang Tsung também. Ele mata o Shang Tsung e transfere o poder dele para Sindel. Aqui o Shao Kahn ele mata mais gente do que na linha original. É incrível. Mas isso só mostra como que esse personagem é foda, né? O Shao Kahn do Mortal Kombat 9, ele é muito foda. Um dos melhores vilões da época do PS3, junto com os Zeus do God of War 3, falo mesmo. Então, o Shao Kahn ele invade a Terra, mas ao invés de lutar contra o Liu Kang, ele luta contra o Raiden. Sim, ele luta contra o Raiden. E ele consegue espancar o Raiden bacana. Mas isso porque a Exoterra estava se fundindo com o plano terreno e o poder do Raiden já não era mais o mesmo. Mas com a ajuda dos deuses ancestrais, o Shao Kahn é derrotado e ele é morto de verdade. Ou seja, Shao Kahn morreu definitivamente. Mas a crônica, ela resetou a linha do tempo. Na verdade, ela misturou as linhas do tempo, trazendo o Shao Kahn do passado de volta. E o Shao Kahn, ele reconhece o Kotal Kahn como General Shao. É o personagem do Mortal Kombat X lá. Eles lutam, porém Shao Kahn é derrotado e foge. Na segunda tentativa, o Shao Kahn ele domina o Kotal Kahn. Porém, ele é derrotado pela Kitana, né? Tempos depois. E aqui a gente pensa que o Shao Kahn morreu, quando na verdade Shao Kahn ele estava vivo e foi mantido como prisioneiro. Mano, a Kitana é muito burra. Por que que ela não matou logo o Shao Kahn ao invés de prender ele? É o Shao Kahn, mano. Esse cara ia fazer merda. A Sindel liberta o Shao Kahn e eles derrotam a Kitana e o Liu Kang. Parabéns, roteiro, parabéns. Então eles se juntam com Shang Tsung, que estava com o poder da coroa da crônica, e eles ajudam Shang Tsung a avançar mais para derrotar a crônica. Eu não sei porquê, mas o Shao Kahn ele tá começando a ficar meio inocente, hein? Então o Shang Tsung trai os dois e a Sindel e o Shao Kahn não acreditam que o Shang Tsung traiu eles. Nossa, gente, que surpresa! O Shang Tsung traiu o Shao Kahn. Nossa, isso nunca aconteceria, não é mesmo? Então, Shao Kahn ele é morto pelo Shang Tsung como uma cadela. No Mortal Kombat 1, linha do tempo do Liu Kang, Shao Kahn retorna como General Shao. E aqui ele virou só mais um general, sendo o pau-mandado da Sindel. Aqui é basicamente a mesma história do Onaga. Ele trai a Sindel, só que ele não mata ela. E ele é feito de bucha. Sério, mano. O que fizeram com o Shao Kahn nesse jogo? O cara ficou tão bucha que ele é derrotado por personagens como Baraka e Reptile. E essa é a história de Shao Kahn em Mortal Kombat. Começou grande, mas terminou bucha. Bom, eu tô indo nessa. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.